com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos o texto da revista. Nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E para que os irmãos não se percam na sequência do nosso raciocínio, leiam lá o nosso texto de apoio, os nossos slides, e os irmãos poderão melhor aproveitar esta exposição. Durante a semana, nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical 5 ou 6 outros textos de outras faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 5 ou 6 textos desta faixa etária dos adultos. Depois, também o site do portal Escola Dominical disponibiliza textos de aula, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também, durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas nas lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e ainda angariará maiores informações sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. E, se você estiver em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. Esta reunião se realiza na sede da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, que é o templo antigo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Belém, que fica na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. A nossa reunião é na sala 8 da faculdade. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E no segundo bloco do trimestre, onde estamos estudando sobre a natureza da igreja, nós iremos estudar hoje o tema A Igreja e o Reino de Deus. Este tema não faz muito tempo que nós analisamos. No terceiro trimestre do ano passado, nós estudamos, quando estávamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, nós falamos sobre o mundo de Deus e o reino o mundo de Deus e o mundo dos homens, sobre o reino de Deus e sobre o sistema mundano, o mundo. E hoje, então, nós vamos falar sobre a igreja e o reino de Deus. Nós já vimos que a igreja, ela é este povo que creu em Jesus Cristo e que está fora do mundo. Repetindo aqui, esse item que iremos falar várias vezes durante o trimestre, o item 8 do Cremos da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia, dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Então, a igreja é a eclesia,
aqueles que foram chamados, eclesia, para fora, ek. Então, a igreja é aqueles que foram chamados para fora do mundo, chamados para fora do pecado, chamados para fora da dominação da servidão sob Satanás. É esta mensagem do Evangelho. Paulo ouviu isto de Jesus, lá em Atos, capítulo 26, versículo 15. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, a pregação do Evangelho é fazer tirar as pessoas das trevas e do poder de Satanás, para que elas se convertam à luz e para o poder de Deus. Paulo, tendo aprendido com Jesus, ensina os colossenses isto mesmo. Lá, escrevendo aos Colossenses, quando estava preso em Roma, ele nos fala a respeito desta realidade. Assim diz o apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 13 de Colossenses. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o que nós já notamos aqui é que quando eu creio em Jesus, quando eu creio no Evangelho, eu saio do domínio do diabo, eu saio do domínio das trevas, eu saio do poder de Satanás e sou transportado, removido para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, para o poder de Deus. Então, nós já percebemos que a igreja está no reino de Deus. E a mensagem do reino de Deus, a pregação do reino de Deus, é o tema da igreja. O evangelho é a pregação do reino de Deus. A igreja, nós já temos visto neste começo de trimestre, que a igreja ela veio dar continuidade à obra de Jesus. E Jesus veio pregar o reino de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Em Lucas, capítulo 5, versículo 43, capítulo 4, versículo 43, ele, que é Jesus, porém lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Jesus foi enviado para pregar o reino de Deus. E nós estamos dando prosseguimento à mensagem do Senhor. É por isso que Jesus disse para Paulo que ele iria converter os gentios das trevas e do poder de Satanás para a luz e para o poder de Deus. Por isso ele disse para os colossenses, o apóstolo dos gentios disse para os colossenses, e nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor.
E o apóstolo Pedro, aí sim, o apóstolo Pedro, ele confirma isso lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, nós vemos aqui que a igreja está no reino de Deus. Quando eu creio em Jesus, creio no Evangelho, eu entro no reino de Deus. Jesus disse isso para Nicodemos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, eu só entro no reino de Deus quando eu nasço da água e do Espírito. Ou seja, quando eu sou santificado, porque crio em Jesus, tive meus pecados perdoados e sou separado do pecado. Sou tirado do pecado pelo poder de Deus. Sou tirado do poder do diabo pelo poder de Deus. E agora eu que estava lá no lamaçal do pecado, como diz Davi no Salmo 40, tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha. A rocha é Cristo. Então nós somos santificados, somos separados do pecado. E aí, primeiro eu vejo o reino de Deus. E aí eu entro no reino de Deus. Eu entro no reino de Deus, por quê? Porque eu sou nascido da água e do Espírito. Ao crer em Jesus, ao crer na mensagem do Evangelho, eu nasço de novo. Eu sou gerado pela palavra de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Sou uma nova criatura. E aí estou no reino de Deus. Então, quando eu entro para a igreja, quando eu creio em Jesus, eu entro para a igreja, e entrando para a igreja eu já estou no reino de Deus. Então, nós já sabemos que a igreja está no reino de Deus. Mas a igreja, ela não é o reino de Deus. Ela está no reino de Deus. E os estudiosos da Bíblia costumam dizer que a igreja é a agência visível do reino de Deus. Por quê? Porque como nós continuamos no mundo, embora não mais sejamos do mundo, nós saímos do mundo, não estamos mais nas trevas, não estamos mais no poder de Satanás, mas nós continuamos convivendo com as pessoas aqui. Eu não viro fumacinha e vou para o céu ou para o paraíso. Eu continuo vivendo aqui. Continuo comendo, bebendo, me vestindo, trabalhando. Só que agora eu não sou do mundo, eu estou no mundo. E por isso, como as pessoas me veem, porque agora eu me torno testemunha de Jesus, e ser-me-eis testemunhas, disse Jesus, eu agora sou visto pelas pessoas, e as pessoas veem em mim o reino de Deus. Jesus disse isso lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, por isso, a igreja ela é visível. As pessoas veem que agora eu sou uma nova criatura, que as coisas velhas passaram, que agora tudo é novo. E eu estou no reino de Deus. Por isso a igreja é a agência visível
do reino de Deus. É como uma agência de um banco que você vai ali, né? O banco não é aquela agência. Ali é um pedaço visível daquele banco. Assim também a igreja. Ela é um pedaço visível no mundo do reino de Deus. A doutrina do reino de Deus ela é extremamente importante. O próprio Jesus disse que o seu evangelho era o evangelho do reino de Deus. Então, Jesus mostra a importância, a essência da mensagem do evangelho é o reino de Deus. Jesus mesmo disse para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando ele nos ensina a orar, o que ele nos ensina a pedir ao Pai? Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Nós temos que pedir que o reino de Deus venha. E veja que o texto fala, venha o teu reino. Alguns falam assim, venha a nós o teu reino. Não é venha a nós, venha o teu reino. Porque não tem nós. Quando nós temos o reino de Deus, estamos no reino de Deus, quem governa, quem quer, quem manda é Deus. O reino de Deus é o governo de Deus sobre nós. Este é o sentido do reino de Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus, lá no capítulo 21, no item 2, ela fala sobre o que é a expressão reino de Deus. O que é reino de Deus, irmão Caramuru? Veja o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, capítulo 21, no item 2, lá na página 181. A expressão reino de Deus deve ser entendida como sendo o domínio de Deus. E cita como texto bíblico para esta afirmação Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre nós. Tanto que quando Jesus nos ensina a pedir para que o reino de Deus venha, imediatamente diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre nós. E por isso mesmo Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o reino de Deus. É anular a sua própria vontade, o seu querer. Negar a si mesmo. A abnegação. É receber com alegria e cumprir a tarefa que Deus nos dá. Tomar a cruz. E imitar a Jesus e viver como Jesus viveu. Siga-me. Só assim nós estaremos indo após Jesus. Só assim nós estaremos no caminho da salvação. E só assim encontraremos com ele nos ares e com ele viveremos para sempre e estaremos no seu trono na glória celestial. Isto é ser igreja. A igreja está no reino de Deus. A igreja
ela está sob o domínio de Deus. Este é o sentido de dizer que a igreja está no reino de Deus. E é por isso que Jesus disse para nós buscarmos primeiro o reino de Deus. Eu e você, aqui neste mundo, devemos, em primeiro lugar, estar prontos a fazer a vontade de Deus. Querermos sempre agradar a Deus. Isso que é o que nós devemos fazer. Temos buscado primeiro o reino de Deus? Olha que é a prioridade. Daí a importância da doutrina do reino de Deus, que nós a desprezamos. Esta é a grande realidade. Hoje, muitos poucos dão ênfase ao reino de Deus. Mas é a mensagem fundamental da igreja. É a pregação da igreja. O evangelho nada mais é do que a pregação do reino de Deus. Ah, mas isso não foi no tempo de Jesus? Não, depois de Jesus. Atos capítulo 8, versículo 12. Mas como crescem em Cristo, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E o próprio apóstolo Paulo, Atos capítulo 28, seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. E, havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. A mensagem da igreja é o reino de Deus. O domínio de Deus sobre o homem. A necessidade que temos de servir a Deus, de fazer-lhe a vontade, de negarmos a nós mesmos, de tomarmos a cruz e seguirmos a Jesus. Esta mensagem, pregada primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel por Jesus, foi depois pregada e estendida aos gentios, depois que os judeus se recusaram a receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. É a mensagem do reino de Deus. Lá em Romanos 11, 11, digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda, quer dizer, a queda dos judeus, veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Os gentios também ouviram a mensagem do reino de Deus. Agora, o reino de Deus, irmãos, ele tem uma dupla realidade. E aqui, por isso, houve a confusão dos próprios judeus que não puderam compreender que Jesus era o Cristo, era o Messias, porque eles não entenderam essa questão do reino de Deus. O reino de Deus, ele tem uma realidade presente. Jesus disse, nós acabamos de ler, o reino de Deus já está entre vós. Veja que os fariseus vieram perguntar para Jesus quando que o reino de Deus viria. Porque Jesus disse, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus já é uma realidade quando nós nos arrependemos. Nascemos da água e do Espírito. Então nós entramos no reino de Deus. Essa realidade que já é perceptível para os homens, mas é uma realidade espiritual. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre cada salvo, que produz o fruto do Espírito, produz as boas obras.
e mostra e revela que Jesus é o Salvador. Mas é uma realidade espiritual. O reino de Deus, ele já está entre nós. E Jesus provou isto, esse caráter espiritual desta realidade presente, quando ele disse lá em Lucas 11:20, mas se eu os expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. A expulsão de demônios, que é um fenômeno que somente é registrado nas Escrituras a partir do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a prova de que o reino de Deus já havia chegado. Ou seja, a expulsão de demônios, a libertação de vidas possessas pelos demônios, por Satanás, é a prova de que o reino de Deus já chegou. Por isso que o reino de Deus é uma realidade presente espiritual. É a libertação do pecado, é a libertação do maligno, é a libertação das trevas e do poder de Satanás. Por isso que o reino de Deus não pode ser interpretado como uma mudança política, uma mudança social, uma mudança econômica, como fazem aí essas doutrinas falsas da teologia da libertação, da teologia da missão integral, do chamado evangelho social lá do século XIX. Essas doutrinas, elas confundem o reino de Deus como uma realidade temporal, uma realidade material, uma realidade social, política e econômica. Não, o reino de Deus, ele é, no presente, uma realidade espiritual. Sem dúvida alguma, esta realidade espiritual do reino de Deus traz consequências na sociedade, na política, na economia. A história da humanidade mostra que onde a igreja teve preponderância, onde a igreja teve hegemonia, a sociedade se modificou. Houve uma prosperidade moral, uma prosperidade espiritual, uma prosperidade econômica e social. A igreja é sal da terra e luz do mundo. Por isso a igreja influencia para conservar os valores morais queridos por Deus. Por isso a igreja influencia para moldar as instituições segundo a vontade de Deus. Por isso a igreja privilegia a vida, a saúde, o bem-estar das pessoas, o amor, a fraternidade, onde os valores cristãos são observados, onde os valores cristãos são utilizados para a criação de normas e de regras e de costumes, a vida melhora. O ser humano passa a ser respeitado, a ter a sua devida dignidade. Por quê? Porque são valores de acordo com a vontade de Deus, que promovem o desenvolvimento, o crescimento e a dignidade do ser humano. Porque Deus ama o homem e quer o bem do homem. Mas isso não quer dizer que o reino de Deus seja uma realidade política, econômica ou social. No presente, o reino de Deus é uma realidade espiritual. E Jesus disse que a prova de que o reino de Deus havia chegado era que demônios eram expulsos. Quem é nascido do Espírito é Espírito, disse Jesus. Reino de Deus não é uma mudança econômica, política ou social. Foi um grande erro cometido por muitos
e que até hoje, e que tem desvirtuado o evangelho. E não deixa de ser uma doutrina satânica, justamente para fomentar a adesão de pessoas ao governo do anticristo, porque eles vão aderir ao anticristo para ter esta mudança social, política e econômica que traga justiça para o mundo. Cuidado com isso. Mas nós temos também a outra realidade do reino de Deus. É a realidade futura. No futuro, o reino de Deus, ele terá uma dimensão política, econômica e social. Porque Jesus reinará sobre a terra. Jesus reinará sobre Israel e reinará sobre a terra. O milênio, os 1000 anos do reinado de Jesus. E aí sim, a terra será restaurada fisicamente, economicamente, politicamente e socialmente. Haverá uma era de paz, de justiça, de alegria, de satisfação das necessidades básicas, de fraternidade e de amor. A terra será restaurada, a natureza será restaurada, teremos finalmente um mundo que os ecologistas querem. Mas isso tudo será no milênio. É o reino de Jesus. O reino de Jesus. Pedro, ao pregar o segundo sermão registrado no livro de Atos, logo após a cura do coxo da Porta Formosa do templo, ele fala desta dupla realidade do reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O reino de Deus no presente, Pedro diz, é se arrepender dos pecados, entrar no reino de Deus, estar agora sob o domínio de Jesus, e aí nós temos os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O reino de Deus, no presente, ele nos traz o refrigério, porque Deus está presente em nós. Nós somos morada de Deus no Espírito. E nós, por causa disso, produzimos o fruto do Espírito, produzimos boas obras, e isso traz um refrigério para nós e para o mundo. Mas diz Pedro que isto vai acontecer até que Jesus venha. E quando ele vier, começará o tempo da restauração de tudo. É o milênio. Aí Jesus virá para instituir um governo justo, instituir uma sociedade justa, uma economia autossuficiente, um meio ambiente favorável. Isso tudo é no milênio. E Israel salvo. Então são dois momentos. O teólogo anglicano inglês, um dos maiores teólogos do século XX, John Stott, morto há alguns anos atrás, ele bem definia esta dupla realidade do reino de Deus, dizendo que é o já e ainda não. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda
não restaurou todas as coisas. Então, o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não restaurou todas as coisas. E é por isso que a igreja não é o reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, por quê? Porque ela está agora presente. Ela tem a presença do Senhor. Ela é o refrigerador da humanidade. E aqui me vem uma agora, né, essa imagem. A igreja é a geladeira. Eu estou gravando aqui esta aula hoje, um tempo de calor aqui em São Paulo muito grande. E é gostoso abrir a geladeira. Por quê? Porque a geladeira nos traz um refrigério, traz aquele friozinho, né? Ou o ar-condicionado, né? Que refresca, refrigera o ambiente. Isso é o que a igreja faz no mundo. O calor da injustiça, do pecado, da sequidão, da corrupção, da idolatria, da imoralidade, mas a igreja vem trazendo um refrigério. Mas isso é a igreja agora. A igreja está agora, mas o reino de Deus não é só isso. Ele também vai ser a restauração de tudo. E aí já não é mais a igreja. É o próprio Jesus quem irá fazer. A igreja estará acompanhando Jesus. Mas, inclusive, quem irá exercer o sacerdócio durante o milênio é Israel e não mais a igreja. Então, a igreja não é o reino de Deus. É uma das dimensões do reino de Deus. É a agência do reino de Deus. Mas depois virá a consumação do reino de Deus no futuro. E isso já não é tarefa da igreja. Jesus deixou isso bem claro para os discípulos. No dia que subiu aos céus. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus deixa bem claro para os discípulos: olha, vocês estão no reino de Deus, fazem parte do reino de Deus, mas não é tarefa de vocês o estabelecimento do reino de Deus. Estabelecimento do reino de Deus é tarefa do Pai, que me enviará. Não é isso que Pedro disse? Até que ele envie a Jesus Cristo. Então, o Pai enviará Jesus para salvar Israel e reinar sobre Israel e reinar sobre a terra. A igreja estará com ele, porque terá casado com ele, viverá para sempre com ele, mas reinará com ele. Mas esse reino já não é a igreja. O reino de Deus é mais amplo que a igreja. Aliás, antes da igreja, nós já temos integrantes do reino de Deus. Os anjos. Os anjos, eles são integrantes do reino de Deus. Salmo 103, se não me falha a memória. Salmo 103, versículo 20. Aliás, vamos ler a partir do versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, ordenando a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor.
o que nós notamos aqui, irmãos, é que os anjos, eles cumprem as ordens do Senhor, obedecem à voz da sua palavra. O salmista diz que o Senhor está no trono, está reinando. E os anjos sempre cumprem as suas ordens, sempre obedecem a ele. São seus servos. Então eles pertencem ao reino de Deus, porque Deus tem domínio sobre eles. Então os anjos pertencem ao reino de Deus. Também pertencem ao reino de Deus os justos que viveram desde Abel até o ladrão da cruz, o ladrão arrependido. Mas o ladrão arrependido já pertence à igreja, porque creu em Jesus e morreu depois da morte de Jesus. Então, por isso que Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o primeiro que foi direto para o paraíso, não passou pelo seio de Abraão. Por quê? Porque ele é o primeiro integrante da igreja. A chamada igreja triunfante. Mas todos os justos que morreram antes, eles estavam no seio de Abraão. Jesus os levou do seio de Abraão até o paraíso. Mas eles não pertencem à igreja, porque na igreja não existia ainda. Jesus disse, edificarei a minha igreja, lá em Cesareia de Filipe. Então, eles não pertencem à igreja, mas pertencem ao reino de Deus. E como nós sabemos que eles pertencem ao reino de Deus? Quando lemos lá em Mateus, capítulo 8, Mateus, capítulo 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, eles fazem parte do reino dos céus. Estarão assentados à mesa juntamente conosco. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 39, é falado a respeito destes, que são os heróis da fé. O capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé. Esses heróis da fé são esses justos do Antigo Testamento. E quando eu falo Antigo Testamento, é do livro, a primeira parte da Bíblia, né? Não da lei, mas do Antigo Testamento. Diz assim, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, você vê que a Bíblia faz a distinção entre nós, que é a igreja, e os justos, os heróis da fé, os justos desde Abel até o último justo antes da morte de Jesus Cristo, estes também fazem parte do reino de Deus. E mais, aqueles que morrerem na grande tribulação, aqueles que crerem em Jesus e serão mortos por isso durante a grande tribulação, eles também pertencem ao reino de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, o reino de Deus ele é formado dos anjos fiéis,
formado dos justos de antes da igreja, os justos do Antigo Testamento. A igreja é aqueles que forem mortos durante a grande tribulação. Os salvos durante a grande tribulação, que irão ressuscitar para reinar com Cristo 1000 anos. Esse é o reino de Deus, mais amplo do que a igreja. Então, o reino de Deus, ele não é a igreja é uma agência do reino de Deus. O reino de Deus também não é uma condição mental que existe nos cristãos. Alguns dizem, não, o reino de Deus é essa condição mental, é a mente de Cristo que está em nós. Não, o reino de Deus ele não está na cabeça das pessoas. O reino de Deus está entre nós. E eu já disse que a igreja é o refrigério da humanidade, é o sal da terra, a luz do mundo. O reino de Deus ele se espraia para além da mente dos crentes, para que a vossa luz resplandeça diante dos homens. E vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O reino de Deus não é uma condição mental subjetiva, é uma realidade espiritual, mas que tem repercussões materiais, sociais, econômicas e políticas. O reino de Deus, ele também não é o governo da soberania de Deus. Veja que quando a nossa declaração de fé diz que o reino de Deus é o domínio de Deus, ele está falando sobre o poder de Deus em nós. Não está falando sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. Tem aquele hino que diz, nosso Deus é soberano, ele reina desde a fundação do mundo. Então, se ele reina desde a fundação do mundo, quando Jesus veio, ele disse, o reino de Deus está próximo. E aí ele diz, como eu expulso demônios, o reino de Deus já chegou. Então, o reino de Deus não existia desde a fundação do mundo. O que existe desde a fundação do mundo é a soberania de Deus. Deus é soberano, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele manda sobre todos, inclusive os pecadores, inclusive o diabo. Veja que o diabo, quando provou Jó, provou dentro dos limites estabelecidos por Deus, porque Deus é soberano. É o Deus único. Ele manda. Mas a soberania de Deus não é o reino de Deus. O reino de Deus é este domínio que Deus estabelece para aqueles que creem nele e aceitam o seu senhorio. Foi o que aconteceu com os anjos fiéis, que creram em Deus e não no diabo quando da sua rebelião. Foi o que aconteceu com os justos do Antigo Testamento, que por isso são chamados dos heróis da fé, que estão lá no capítulo 11 de Hebreus, e o que acontece com a igreja, aqueles que creem no nome de Jesus. E o que vai acontecer com aqueles que morrerem na grande tribulação. E o que vai acontecer com aqueles que se mantiverem fiéis no milênio. Como diz cremos na nossa declaração de fé, no item 15. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação do mundo até o fim do milênio. Os que morreram durante o período milenial e os que ao final desta época estiverem vivos. Os que nascerem e viverem durante o milênio e não aceitarem se rebelar contra Deus, também irão pertencer ao reino de Deus e viverão para sempre com o Senhor. Então, o reino de Deus não é a soberania de Deus. O reino de Deus não é uma condição mental. O reino de Deus não é a igreja.
A igreja está no reino de Deus. E se a igreja está no reino de Deus e é hoje a agência do reino de Deus, ela é diferente do mundo. Porque o mundo está nas trevas. A igreja é a luz. A igreja, o mundo está sob o poder de Satanás. A igreja está sob o poder de Deus. Por isso, na igreja, nós temos a transparência, nós temos a verdade, nós praticamos boas obras. Por quê? Porque a igreja está na luz, ela é a luz do mundo. Jesus afirma isso lá em João, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, como a igreja ela é a agência do reino de Deus, então a igreja está na luz, ela é a luz do mundo. Então ela pratica a verdade. As suas obras são feitas em Deus e elas são aprovadas por Deus. E ela é transparente. Ela não vive se escondendo. Mas não é só isso. A igreja faz parte do reino de Deus. E se ela faz parte do reino de Deus, é porque Deus reina, Deus governa, e nós somos seus súditos. Então nós fazemos a vontade de Deus. Nós fazemos a vontade de Deus. A igreja, ela faz a vontade de Deus. Ela é de Deus. É por isso que Jesus disse: edificarei a minha igreja. Nós somos de Deus. Somos propriedade de Deus. E por isso nós temos a liberdade de não pecar. Porque Jesus nos tirou do pecado. E eu agora posso falar não ao pecado. Enquanto eu estava sob o domínio de Satanás, eu era obrigado a pecar. Porque o diabo quer que eu peque. E faz com que eu peque. Mas agora não, agora eu estou em santidade. Porque a igreja está no reino de Deus, ela é livre do pecado, ela é livre de pecar. E o reino de Deus, diz o apóstolo Paulo, para nós terminarmos, lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida. Como eu disse para os irmãos, o reino de Deus não é uma realidade material. Eu não posso querer fazer a revolução para instaurar o reino de Deus numa sociedade, num país, no mundo. O reino de Deus não é comida nem bebida. Vamos fazer a justiça social. Todos não vão ter mais fome. Não vai ter mais rico nem pobre. Todos vão ter o suficiente para viver. Vamos viver o comunismo. Depois que todo mundo tiver o pão, aí a gente pode pensar na salvação.
É o que defendia Walter Hausenbusch, do chamado Evangelho Social, que é o vovô da teologia da libertação e da teologia da missão integral, que querem primeiro estabelecer a justiça social, a igualdade política, o bem-estar econômico, para depois buscar o céu. Querem construir um céu primeiro na terra, para depois procurar um céu lá fora. Isso não existe. O reino de Deus não é comida nem bebida. Mas o que é a palavra, o reino de Deus? Diz o apóstolo Paulo, é justiça. Justiça é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Justiça é dar a cada um o que é seu conforme a palavra de Deus. Por isso Jesus diz, não julgueis pela aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. A justiça é a palavra de Deus. A justiça é seguir os ensinamentos e é imitar a Jesus Cristo. E você só pratica a justiça se você é convencido pelo Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. João 16 e 10. O reino de Deus é justiça. Então, justiça é viver como Jesus viveu. E como Jesus não está mais aqui para nós vermos como ele vive, ele mandou o Espírito Santo para nos fazer lembrar como Jesus viveu e o que Jesus ensinou e o que Jesus quer, que está na sua palavra. Isto é o reino de Deus, é justiça, é paz. O que é a paz? É a completude, shalom, é a completude entre Deus e os homens. Jesus veio trazer a comunhão entre Deus e os homens. João 17 e 21. Para que todos 17 e 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isto é a paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5 e 1. O reino de Deus é paz. É esta comunhão com Deus. E é alegria no Espírito Santo. É o gozo da salvação. É estar satisfeito e alegre com Cristo, desfrutando das bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É esta realidade espiritual. Isto é o reino de Deus. É justiça, ou seja, é estar seguindo e imitando a Cristo, obedecendo a palavra de Deus. É paz, é estar em comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus. E é alegria no Espírito Santo, é ter satisfação e gozo em buscar as coisas de Deus. A igreja está no reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, mas ela está no reino de Deus. Amém.